Abençoe na manhã desse dia e nos fale ao coração poderosamente em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso título hoje é literalmente o verso da palavra de Deus. É Deus falando da boca do profeta Isaías e falando aos nossos corações, perguntando a todos nós: você não sabe? Isaías, profetizando ao povo, inspirado pelo Espírito Santo, pergunta ao povo: vocês não sabem? Vocês ainda não ouviram? Como que trazendo uma ideia de que não é possível que vocês ainda não sabem. Não é possível que vocês ainda não aprenderam. De fato, vocês aprenderam, mas ainda não estão vivendo. E se não estão vivendo, parece que não ouviram, parece que não sabem. Essa é a realidade deste verso da palavra de Deus. Então, o profeta Isaías é aquele que profetiza com mais clareza, o profeta, o livro da palavra de Deus que mais fala sobre Jesus, a sua vinda, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Completo Isaías, não é verdade? Isaías, esse profeta completo, é o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. Porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Então, Isaías é esse profeta grandioso, que nos fala muito sobre Jesus Cristo, o nosso único, suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. E aí, nesta palavra, já caminhando aí, já segunda metade para o final da sua profecia, no capítulo de número 40, ele então diz assim: vocês não sabem, ainda não ouviram? E agora, nós temos então, nesse primeiro slide, quero convidar você a ler comigo a segunda parte. Não sabes, vamos juntos, não sabes que Deus, com seu poder, fidelidade e justiça, move-se no universo, fazendo-se presente nas vidas de cada pessoa e retribui segundo as suas obras e soberana vontade. Então, nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele tem nos capacitado a vivermos de forma diferenciada nesse mundo, e Ele tem nos ensinado o prazer de viver em Deus, a graça de viver no Senhor e a boa vontade soberana dEle sobre as nossas vidas, pois o texto diz que Deus é aquele que move-se no universo, guia, concede a graça, direciona e descreve toda a história da humanidade. Então, nós temos o privilégio, na manhã desse dia, de estudarmos um pouco mais sobre esse Deus que se faz presente na vida de cada pessoa. Amém? Ele se faz presente nas nossas vidas. Você não sabia disso? Você não tinha ouvido isso ainda? Primeiro tópico, então, diz o seguinte: Deus é o eterno Senhor e Criador de todas as coisas. A ideia que Deus demonstra por meio do profeta é essa. Você ainda não sabe? Você ainda não ouviu que Deus é quem é o Criador, sustentador de todas as coisas? Assim diz a palavra, olha comigo, verso 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, vamos juntos? Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu. Então, o primeiro tópico diz assim: Ele é o Criador dos fins da terra. E outros versos, eu até citei outro verso, né? Criador dos céus e da terra. Está em Gênesis, está em João, primeiro capítulo, está em Hebreus, primeiro capítulo. Na Bíblia como um todo,
nós vamos vendo a descrição de que Deus, de fato, é o Criador de todas as coisas. Em Hebreus 1, interessante que, quando fala sobre a criação, ele diz assim, que além de Deus ter criado todas as coisas, Ele ainda é o sustentador de todas as coisas, de todo o universo, de todas as obras criadas. E é por isso que nós entendemos, então, como que esse mundo, ele ainda não se chocou, como que esse planeta nosso não se chocou com outros planetas e morreu todo mundo. Porque quem sustenta a sua vida, quem sustenta o planeta, quem sustenta o universo, é o próprio Deus. Pela palavra do seu poder, Hebreus diz isso. Olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Então, Hebreus 1, Gênesis 1, João 1 e tantos outros textos falam da palavra que criou todas as coisas. Ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo estava em Deus e era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, entendendo o texto de João, na compreensão de toda a Escritura como um todo, a palavra é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Perceba que Jesus é a ação de Deus, não é verdade? Jesus é a ação de Deus. Em Jesus tudo foi feito. Em Jesus tudo é sustentado. Em Jesus nós somos salvos, porque foi Jesus que veio a este mundo. Então a segunda pessoa da Trindade é o Verbo, é a palavra. É a ação, verbo é ação, querido. É ação. Então Deus, ele vem a esse mundo na segunda pessoa. Deus fez o mundo na segunda pessoa. Então, quem decide, quem dirige todas as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas eles em conjunto estão realizando todas as obras. O Pai, o Filho que executa e o Espírito que a tudo enche. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não sabe? Todo esse universo foi feito pelo próprio Deus. Perceba que, de fato, o profeta está chamando a atenção do povo de Israel, da nação como um todo, a se voltar para Deus na confiança, descansando em Deus. Quem cuida de você é Deus, Criador de todas as coisas. E essa mensagem ela é muito atual para todos nós, tantas as lutas que nós enfrentamos. Não é verdade? Quantas vezes você olhou, não vejo luz no final do túnel, não. Mas você viu a palavra, você leu a palavra. Você não sabe? Você não ouviu que Ele é quem cria todas as coisas? Está entendendo? É isso que Isaías está dizendo para todos nós hoje. Que a palavra é viva e eficaz. Hoje, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela corta descendo e subindo, entrando e saindo. Capaz de dividir juntas e medulas e conhecer todos os pensamentos do nosso coração, da nossa mente. Discernir todos eles. Você não sabe? Ainda não ouviu isso? Está perdendo tempo. Olha que bacana. Extraordinário, não é verdade? Vamos à leitura aqui deste primeiro parágrafo, então. Diz assim: o Senhor repete essa pergunta retórica para dar ênfase à mensagem. Deus não é apenas eterno, alguém que transcende o tempo. Ele também é o Criador dos confins da terra, alguém que transcende o espaço. Ele é transcendente, inescrutável. Ele não se cansa, não se fatiga. Ao suprir as necessidades de seu povo, ele nunca desampara os seus. Abre lá, Salmo 121, versos 3 e 4. Salmo 121, versos 3 e 4. Quem achou o primeiro, leia para mim, por gentileza. O Ari vai levar o microfone para você ler.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. Salmo 121 é bonito demais, né, gente? Ele é o salmo do viajante. Ele guarda a sua saída e a tua entrada. Saiu e vai entrar, desde agora e para sempre. E a preocupação do salmista no Salmo 21 é qual que era? O que ele diz no verso 1 do Salmo 121? Segurança, preocupação. Ele olha para os montes. Por que ele olha para os montes, assim, interpretando o texto? Não está escrito no texto, mas a gente interpreta de acordo com o entendimento aí dos estudiosos e da logística da época, né? Do contexto histórico da época. Por que ele olha para os montes e fica preocupado? O que você diria? Por conta das ameaças, dos perigos do caminho. Um dos perigos do caminho seria justamente qual deles? Os assaltos, os bandidos. Geralmente esses bandidos ficavam nos morros, nos montes, olhando a espreita. Ninguém passava de carro a 100 por hora. No máximo era carruagem, né? Se a carruagem estivesse sozinha, não tem problema não. Joga o porrete lá no chão e assalta. Então ele está saindo, e a ideia é de que ele está saindo sozinho para uma jornada, uma viagem, talvez num cavalo, numa mula ou a pé. Essa é a ideia. Entra no texto, irmão. Ele está saindo e de repente ele olha para os morros e está preocupado com os assaltos, com os perigos da viagem. Quem vai me salvar? Quem vai me proteger? Não é assim? Percebeu? Só que aí ele para, reflete consigo mesmo e entende assim, peraí, quem me salva, quem cuida de mim, quem me protege é o Deus que fez os céus e a terra. Você não sabe? Ainda não ouviu isso? Tremendo, querido. Esse é o primeiro tópico aqui, então. O profeta está chamando a sua atenção. Olhe para o Deus que criou os céus e terra. Ah, gente, nós sabemos que há muitas filosofias no mundo. E a divindade, ela está presente no coração e na mente de todos os seres humanos. Até aqueles que teimam dizer consigo mesmo, lutando contra si mesmos e contra a natureza como um todo. Deus não existe, ele crê. Só não dá o braço a torcer. E fica tentando provar e lutando contra si mesmo. Olha que vida miserável, né? Triste vida. Angustiante vida. E aí, então, esse senso de divindade há no coração. E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender porque não têm acesso à palavra de Deus. O conhecimento, ele liberta. Conhecimento, acima de tudo, da palavra. Então, por vezes ele olha para o sol e fala assim, não, Deus é sol. Não, ele é transcendente. Ele supera todos os astros, tudo que está nesse mundo. Ele está acima, porque ele é o criador de tudo isso. Mas é um Deus imanente, que Deus que se importa. Ele não está afastado, como dizem os muçulmanos, os islâmicos, está afastado totalmente dos seres humanos. Não! Ele está em nós, dentro de nós, aquele que o aceita como seu Senhor e Salvador. Então, perceba que o salmista, então, concluindo então esse tópico, ele diz assim, eleva os olhos para os montes. De onde vem o socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dorme, não dormita. Dormitar é cochilar, né? Já viu você cochilando na porta, na frente da televisão? Nem televisão a gente assiste mais, né? Desse jeito. Cochilando na frente do celular, não cochila. Toma cuidado com o celular, hein? Isso está trazendo muito, síndrome do pensamento acelerado. Cuidado. O presbítero José, você ia falar lá, Ari. Obrigado, meu irmão.
Esse texto dá a impressão que ele está sozinho numa imensidão, numa campina. Ele começa a ver as montanhas, então vem aquele, vamos supor assim, repentino medo. De repente ele lembra, quem... Sim. Aí ele lembra do texto, que o guarda de Israel não dorme, então eu tenho a impressão que aí ele se acalma e prossegue a viagem. Isso aí, muito bom. E aí o tópico termina dizendo, né? Esse Deus maravilhoso, ele tem diversas formas de se revelar a nós, e a natureza é uma das formas. Tudo que foi criado, como é bonito, como é feito assim tão esplendidamente bem. Esse corpo humano, o macro, o micro, tudo que foi feito assim de maneira esplêndida, grandiosa e poderosa. Ele quem fez, é o meu Deus, é o meu Senhor. Perceba então que agora, os próximos versos, voltando aí para o capítulo 40, são 4 versos, né? Nós estamos estudando aqui na manhã desse dia, nesse estudo esporádico, sem revista. Perceba que esta pergunta que inicia no parágrafo aí do verso 28, ela vai voltando à tona nos próximos versos, tá certo? Então, é como se o texto nos apresenta uma pergunta que é repetida, apesar de não ter sido de fato repetida. Então, primeiro argumento do profeta, de Deus usando o profeta, eu criei todas as coisas. Você não sabe disso? Aí o segundo argumento, você não sabe, você não ouviu, que sou eu que criei e fortaleço vocês? Verso 29. Vamos juntos? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Ele faz forte ao cansado. Quantas vezes você falou assim, não tem mais força? E aí você olhou para cima e falou, mas Deus me dá força. E aí? A força veio ou não? Você está aqui? É porque veio. Não é verdade? Quantas vezes? Eu já passei até em um momento de carro, que eu fiz, Deus tem misericórdia, me livra. E milagrosamente eu não morri, nem bati o carro. Deus é misericordioso. Você já deve ter passado por situações assim. Você já deve ter enfrentado situações assim. Então, Ele quem te protege, Ele quem te fortalece, Ele quem te guarda, Ele é quem te sustenta. Então, Ele cria e sustenta, cria e abençoa, cria e cuida da criação. Ainda mais nós, que somos feitos à imagem e semelhança dEle. Olha, Jesus dizendo para você, os pardais, os passarinhos, não trabalham, sempre gosto de lembrar, né? Passarinho, de manhã cedo, assobiando, né? De vez em quando Miguel acorda, lá em casa tem uma árvore gigante no quintal ali para trás do apartamento que nós moramos, tem várias árvores, uma gigante, e o quarto dele dá de frente para essas árvores, né? Mãe, os passarinhos não estão deixando eu dormir. Tipo assim, não vai acordar 6 horas, não tem escola. Os passarinhos não estão deixando eu dormir. Deixa o passarinho cantar, meu filho. Mas você já viu algum passarinho levantando, cantando, pegando uma enxada? Vão trabalhar, vão plantar, vão semear, para depois colher e depois comer. É assim que é a vida nossa, não é? Você tem que arar, você tem que plantar, e você tem que colher. Depois que você vai, quem não planta não come. Não é assim que está na palavra? E o passarinho? Eu, contudo, cuido de cada um deles. Sustento a cada um deles. Protejo a cada um deles. E os lírios do campo? Eu, contudo, dou roupa para cada um deles, fica bonito. Está entendendo? Eu te fortaleço. Deus é a fonte de todo o poder. Deus é a fonte de todo o poder. Está aí, ó. Deus nos fortalece. Ele é a fonte.
Quem achar primeiro aí, abra para mim, por gentileza, em primeiro livro das Crônicas, 29, versos 11 e 12. A força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Aleluia. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, hein? Que palavra poderosa, hein? Está preocupado com o quê, meu irmão? Está preocupado com o quê, minha irmã? Vamos ler juntos novamente? Você que abriu aí? Todos juntos, vamos lá. Versos 11 e 12. Está aberto aí? 1, 2, 3 e... Tudo que nele. Isso aí, glórias, vem de ti. Dominas sobre tudo. Com as mãos. Na mão de Deus. A mão de Deus, a força e poder. Riqueza, glória, tudo vem dele. O evangelista que cuidava de uma grande creche, ele dizia o seguinte: peça a Deus o dinheiro de Deus para a obra de Deus, e o dinheiro será dado. Meu irmão, eu sou pastor 20 anos praticamente. Eu tenho visto isso. Nós temos isso, você tem sido testemunha disso. Você tem sido testemunha disso. Esses últimos anos, nós estamos aí com aquela obra ali, e nós já chegamos praticamente aí a um valor de mais de 600 mil reais, de tudo que nós já fizemos. De onde veio esse dinheiro, irmão? De onde veio esse dinheiro? Ele quem faz a obra. Ainda falta boa parte disso. De onde vai vir esse dinheiro, irmão? De Deus. É do Senhor que fez todas as coisas. Amém? Então, é dessa forma que nós caminhamos. Que bacana, querido. Olha só, a pergunta aí. Vamos ler juntos a pergunta? O que está escrito lá? Onde você tem buscado o teu fortalecimento? Vamos juntos. Onde você tem buscado o teu fortalecimento? Na intelectualidade, no dinheiro, no emprego, em rituais místicos? Onde está sendo a sua fonte para essa riqueza? Qual que é a fonte? 1 Samuel, capítulo de número 2, verso 4. Quem achar pode ler, por gentileza. Onde você tem buscado o teu fortalecimento, a tua proteção? Aí ele dá alguns tópicos: intelectualidade, dinheiro, emprego ou os rituais. Tem mais coisas, não tem? Tem muitas coisas aí que os homens colocam, né? Aqui também. Tem homem que busca a sua fonte de fortalecimento em si próprio. Idólatras de si mesmos. Eu sou bom. Eu posso. Que idolatria mais miserável que essa. Talvez a pior das idolatrias é essa, né? De si mesmo. Não sei qual que é pior não, tá? Porque, como diz Ezequiel, o sujeito que pega
Ele mesmo, não estou falando de quem já pegou e comprou pronto, mas ele mesmo faz ali, corta uma árvore, pega um pedaço daquela árvore, faz uma escultura com aquela árvore, pinta, põe até ouro naquela escultura, coloca no pedestal e se prostra diante daquela escultura, se adora aquela escultura que ele mesmo fez e pede graça. Isso é loucura, não é? É o que a Bíblia diz em Ezequiel. É loucura. Ele criou e ele pede. Tem condição disso? Mas é isso que os homens têm feito. E aí Salmo 115, que diz lá no Salmo 115, se torna semelhantes a elas. Não consegue pensar. A escultura pensa? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam nada. E aquele que se prostra diante de uma escultura, ele a si mesmo se faz semelhante a ela. Forte isso, né? Isso é idolatria, gente. 1 Samuel 2,4. Quem achou? O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aleluia. Tropeçavam, mas buscaram força de Deus, né? Essa que é a nossa força, meu irmão. Esse é dele que vem. Você não sabe? Você ainda não ouviu isso? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Faz forte ao que está cansado, gente. Isso é dependência. Nós estamos vivendo um mundo muito imediatista. E às vezes a gente para e não observa e não depende de Deus. Começa a depender de remédios. Uma simples dor de cabeça. Faça esse propósito consigo mesmo, se você quiser. Uma simples dor de cabeça. Faz esse propósito. Começou a doer? Aí você já sabe o analgésico que você vai tomar, não é assim? Dorflex, dipirona, Neosaldina. Não, esse nome não, né? Qual que é o genérico mesmo? Qual que é o nome? Sei lá como é que chama. Neosaldina é nome de remédio, né? É nome de marca. Mas você tem lá ibuprofeno. Antes de tomar, querido, ora. Senão você fica cheio de muleta para todo lado. A bolsa de mulher tem um monte de muleta, né? Está entendendo? Fala, Solange. Eu tenho uma saudade de trabalhar. Então, quando eu trabalhava na escola, as crianças sentiam dor de cabeça, dor de dente. Aí as professoras, a diretora falaram, procura a tia Solange, que ela está aí na escola aí. Acha ela que ela está aí. O que está acontecendo, meus queridos, minhas queridas? Estou com dor de dente, estou com dor de cabeça. Eu falei, nossa, a tia tem um remédio natural ali, é ótimo. Sara na hora. Sarava até dor de dente, dava água. Eu punha o amor na água. Isso. Eu dava água. Uns falavam, está amargando. Eu falei, joia, amargando como? Eu estava dando água. Eu não podia dar remédio, eu dava água. Na hora do recreio, eles, tia Solange, tia Sol, melhorei. Eu falei, beleza, quando precisar, estou aqui. Isso aí. Quer dizer, é o remédio que se chama... como é que é o nome mesmo, gente? Quando você não dá remédio, o médico passa... Placebo, boa. Essa turma da saúde aí entende de tudo, né? É o placebo, né? Mas melhor do que o placebo, gente, é a oração, meus irmãos. Oração, ora. Ora que melhora. Muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Só Deus pode verdadeiramente fortalecer. Em Cristo somos mais que vencedores, tudo podemos daquele que nos fortalece. Segundo tópico, vamos para o terceiro?
Olha aí. Terceiro tópico. Vamos repetir de novo a frase? Você não sabe? Ainda não ouviu? Que a força dos jovens é ilusória e passageira. E se for esses jovens de hoje em dia, já passou muito tempo. já nasceu cansado, não é verdade? Olha as crianças aqui na frente, olha a benção as crianças aqui na frente, mas vê se elas conseguem ficar de pé na hora do louvor. Já parou para pensar? Antigamente a gente vinha da roça, que veio de antigamente mesmo, né? Para a igreja. A irmã Lúcia já passou por isso, né? Presbítero Josi. A Pete, a Rete. Chegava na igreja, sentava logo que chegava. Dona Sandra. Até na primeira igreja. Para pegar um ônibus só, gente. Aqui é uma família grande. 6 pessoas, como é que paga dois ônibus para ir, 2 para voltar? Então, Morro da Glória era perna para que te quero. Até a primeira igreja. E hoje em dia, todo mundo vem de carro, para na porta ali, com papai e mamãe, para na porta para descer, né? Ô, meu irmão, começa a mudar a prática, gente. Para na escola, não para na porta, não. Eu faço, a Laura gosta de parar na porta, eu paro longe. Vai andar um bocado, gente. Vamos andar. Está entendendo, gente? Deixa os meninos ficar cansados, não. Põe o menino para andar. Vamos lá. Então, o texto diz agora, no verso 30, é o terceiro argumento do profeta. Ele usa os jovens. Por que ele usa os jovens, gente? Você que está em casa pode falar também. A gente olha aqui no YouTube. Por que ele usa os jovens? Como exemplo, são seres humanos, apesar de serem jovens. Não é verdade? São seres humanos. E aí ele diz assim, eles se cansam e eles se fatigam. A turma do exército aí, quem serviu o exército, talvez foi ao limite da força física, ainda quando jovem, 18 anos, servindo o exército. Quem serviu o exército aí? Deixa eu baixar a minha que eu não servi, não. Aí, ó. Quantas vezes você foi, aquelas marchas, foi na infantaria? Quem serviu na infantaria? Infantaria não, né? É infantaria, isso mesmo, que anda mais, né? Era da selva? A Cláudia? Muito bom. Nilton Barreto. Quantos quilômetros você andava para os acampamentos? Marcha de 36 km. Sim. Deus é maior, né? Aí você colocou o nome de Deus no meio. Aí vai embora. Anda até o dobro. Se a gente não se motivar, né? É difícil. Mas Deus está na frente, né? Amém, gente? Então, os jovens, a força dos jovens, diz o tópico, é ilusória e passageira, vai passar. A ruga vai chegar, gente. A época do condor, dor em tudo quanto é lugar, vai chegar. Então, vamos embora para frente. Não desanimem. Se fortaleçam em Deus. Porque a ideia do mundo hoje, dos grandes influenciadores digitais, que são bacanas os propósitos que eles passam e tal, mas foca só, o centro é o homem, a força é do homem. Fala, Hamilton. Ô pastor, pegando aí que o senhor falou a respeito de cansado, né? Ontem eu estava assistindo uma série com a Cláudia e tinha assim uma moça muito bonita e um rapaz muito bonito. Certo. E eles deitaram, né? Tiraram assim aquela noite de sono, era um casal. Estavam lindos, maravilhosos, né? Bem maquiados e tudo. E depois eles acordaram.
lindos, maquiados, todos bonitos. Ó, bacana. Hoje de manhã, na hora que eu acordei, cheguei perto da Cláudia e falei assim para ela, falei assim, aí, olha só como que tem que acordar. É assim, tá vendo? A cara toda enrugada, o cabelo todo atrapalhado. O bom senhor Então, que não tem assim, cabelo atrapalhado. O que acontece? Eles ali não podem cansar, né? Não. Aí hoje eu até falei com ela, tá vendo? Olha só, daqui que é um rosto cansado de quem acorda, né? Mas porque isso daí me fez uma alusão que o senhor falou que os jovens, eles já acordam cansados. Acordam literalmente cansados. É isso aí. Mas então, só voltando então, é importante que o Hamilton falou pelo fato seguinte, nós estamos falando aqui de um texto bíblico que foi escrito quantos anos antes de Cristo? Aproximadamente 600? Vou colocar 600 então. Então, há quantos anos? Verdadeiramente para nós de hoje? 2.600 quase. Certo? Tinha alguém no celular? Tinha alguém no computador? Não, era todo mundo forte mesmo. Andava, tinha que andar. Dormia cedo, né? Não tinha luz. Tá certo? Então, a turma jovem era forte mesmo. Mas mesmo esses que você entende o seguinte, o corpo humano ele é tão forte, que Deus fez assim, tão forte. Você já parou para pensar nessa turma que faz marchas, essas coisas assim? Parece que o gás acabou, mas ainda tem uma reserva de energia que o corpo deixa para o final. Você pode buscar essa reserva, mesmo quando essa reserva acaba. Deus está ali, pronto a ouvir a sua oração. Ele está te ouvindo. Lembre-se disso. Busque nele, querido. Busque nele, não busque em remédio. Se você precisar de remédio, amém, glória a Deus. Precisou de remédio, vai fazer seu tratamento. Mas para de ficar colocando muleta. Vai no médico, então. Se precisar de remédio, vai no médico, faz o tratamento corretamente. Né, dona Sandra? Dona Sandra que fala que eu não faço tratamento correto. Faço tudo direitinho. Desse jeito, mas a mãe é demais, né? Os jovens cada vez mais estão aprofundando-se na ilusão do poder da juventude. A força dos jovens somente será bem aproveitada se houver humildade para receber a sabedoria de Deus. Humildade! Tá a chave aí, ó. Humildade. Cadê a chave? Humildade. Os jovens, nas suas ilusões, seu vigor, estão indo como bois para o matadouro. Multidões morrem nas loucuras do dia a dia, sem Deus. Sem Deus. Quantos acidentes, né? A morte aqui domingo passado falando, quanto motoqueiro que leva? Não é verdade? E os irmãos sabem como é que o motoqueiro arrisca, né? Motoqueiro doido, né? Não estou falando de motociclista, não. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Salmo 119. Qual maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A força do jovem não está na flexibilidade de seu corpo, nem na sua próspera inteligência. Somente será forte e verdade se andar conforme ordena a palavra de Deus. Último tópico, verso 31, para nós finalizarmos. Você não sabe? Você não ouviu ainda? Todos juntos? Que Deus renova os que esperam nele. Aí está a chave. Aí. Você teve humildade? Aí Deus renova. Você teve humildade para reconhecer Deus e buscar em Deus a força, a cura, a libertação, a restauração para a sua alma. A maioria das doenças que passamos hoje são psicossomáticas. Começa aqui, gente. E o corpo é um só. É uma somatório, psique com o físico. Então começa aqui. E aí o corpo adoece. Vamos ler juntos o primeiro tópico ali, ó. Diz assim: os que esperam no Senhor sabem que só Ele pode fortalecer e não agem pela força humana, como muitos jovens que caem desfalecidos. Deus nos fortalece através da pessoa de Cristo. Lembre-se,
Isaías está profetizando Cristo. Todo o livro de Isaías profetiza, aponta para Cristo. É em Cristo que pagou por nós, que morreu a nossa morte, que cumpriu cabalmente a vontade de Deus. Ah, Deus é misericordioso e perdoa os meus pecados. Não. Por que Ele não perdoa os seus pecados assim, de qualquer jeito? Estou falando assim, sem o sacrifício. Porque Ele perdoou, porque Cristo morreu no seu lugar. Ele precisou fazer adoecer o seu próprio Filho para salvar a todos nós. Isso é lei de Deus, irmão. Elias, após ser alimentado por Deus, caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Está em 1 Reis 19, o cara estava mortinho, cansado lá, eu vou morrer aqui dormindo. E Deus deu uma comida para ele que ele caminhou 40 dias. É isso aí que nós estamos falando, gente. Essa força que está sobre nós. Você não sabe disso? Não ouviu? Última, a conclusão aí. Vamos ler o versículo? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que não se cansam? Não escutei. Porque eles renovam a força no Senhor. Mas o termo que ele usa ali, antes de renova a força no Senhor. Esperam. Esse esperar é o quê? Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregaram, esperam porque entregaram. Você já entregou? Você já entregou? Entrega tudo. Entrega hoje, entrega agora. E aí ele usa a figura da águia, e assim terminamos. Olha o que diz aí. Vamos ler juntos também, lá no... Os que esperam no Senhor, muitas vezes até poderão sentir-se sem forças, sem ânimo para caminhar ou correr, e sem conseguir decolar nas asas da fé. Entretanto, isso será apenas uma luta momentânea, pois o Senhor estará renovando-os e fortalecendo-os para grandes vitórias. A águia está aí, gente. Há muito mistério sobre a renovação que o Senhor permite a águia passar, tá? Mas parece-nos que é uma realidade, né? Depois você pode pesquisar, mas tem que pesquisar corretamente. Mas a águia, ela passa um tempo na montanha, ferindo ali seu bico para ver se nasce ali um novo bico e retirando também suas asas, suas penas, para nascer penas novas. Ela passa um tempo de renovação. Não existe vitória sem luta. Deus permite as lutas, mas Ele está com você nas lutas. O quarto homem, diz a canção que nós estamos cantando agora nova, né? O quarto homem está na fornalha contigo. O quarto homem é Jesus. E você vai ser como uma águia. Vai subir mais alto. Vai voar mais alto em Deus. Como águias. Como águias. Estuda um pouquinho sobre a águia. Vamos ficar de pé? Deus está te renovando. Como a águia é renovada. Deus está te renovando. Grande Deus e eterno Pai, que haja humildade em nossos corações, em mim e nos meus irmãos, para entendermos, somos limitados. Não enxergamos nem na curva ali o que está acontecendo ali na curva. Não vemos a curva. Mas o Senhor que vê o hoje e também enxerga o amanhã, entendendo o passado, tudo, pois tudo foi feito pelo Senhor. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim. O Senhor que criou todas as coisas, é por nós. E como diz o apóstolo Paulo, e quem será então contra nós? Humildade, nós nos colocamos na dependência de Deus para viver o novo de Deus. Que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai na paz, meu irmão. Deus te abençoe. Um ótimo restante de domingo para todos nós.